Provérbios capítulo 10 é o capítulo que fala sobre riqueza e pobreza. Provérbios capítulo 10 é o capítulo que fala sobre a bênção de Deus. Provérbio capítulo 10 é o que fala também sobre a maldição, sobre o amor, sobre o ódio. Fala sobre você saber falar no momento certo, saber ficar calado no momento certo. Existem muitos casamentos que dão errado às vezes, que têm problemas dentro de casa, porque não sabem se calar, não sabem falar no momento certo. Existe também muita injustiça nesse mundo, porque não compreendem o que é justiça e o que é injustiça. E é por isso que muitos irmãos acabam ficando ricos e outros acabam ficando pobres, porque entenderam a justiça e entenderam o caminho da injustiça que não devem seguir. Esse capítulo 10 que a gente vai ler aqui, de Provérbios, inicia aqui um novo bloco de Salomão. Lembre-se que eu falei a vocês que até o capítulo 10 Salomão fala como se fosse um conselho, né? Até o capítulo 9 fala como se fosse um conselho de um pai para um filho. Mas aqui no capítulo 10 em diante, esse novo bloco do livro, ele apresenta aqui a sabedoria através sempre de contraste. Isso é uma linguagem, irmãos, do antigo Israel. Eles sempre apresentavam a Bíblia de forma a ser contrastante. Então, de um lado ele coloca a felicidade, do outro lado ele coloca a infelicidade, os bodes e as ovelhas, os salvos e os perdidos. Sempre tem esse dualismo aqui no texto bíblico. E por isso, diferenciando o que é certo do errado, para que fique muito claro para você, através dessas comparações que Provérbios e Salomão declara aqui. O autor faz esse paralelismo bíblico através de diversas situações. Dentre elas, eu vou pontuar algumas. Por exemplo, sempre existem esse mais que Salomão coloca aqui no meio das frases. Por isso a importância de você entender Provérbios capítulo 10, porque são conselhos que vão fazer com que sua vida seja mais próspera e que sua vida seja melhor. A pergunta que meu sermão tenta responder, e todas as vezes eu faço alguns questionamentos, para que eu possa responder com o meu sermão e ele seja uma espécie de solução para as perguntas que eu levanto. Qual é a diferença da sabedoria? O que que ela traz tanto que o pastor Anderson está o tempo todo, já tem aqui 10 dias que ele fica falando sobre a sabedoria, batendo lata aqui sobre isso. Qual é a diferença dela na sua vida? Hoje nós vamos estudar o capítulo 10. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 10, versículo de 1 ao 5, que diz assim, ó: contraste entre a riqueza e a pobreza. Provérbios de Salomão: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas ressacha a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo de colheita é filho que envergonha. Vamos parar por aqui. Vocês percebem que o texto está sempre trazendo contrastes para nós? O provérbio de Salomão começa, né? O filho sábio, ele alegra o pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. Veja só como sabedoria e tolice andam juntas aqui. O filho sábio, ele sempre traz a alegria. Ontem, aqui em casa, o Pedro conseguiu. O Pedro tá tocando bem piano, né? A gente adquiriu um piano agora para ele nesses últimos momentos. Vou até depois mandar um vídeo para vocês aí, Marta Call. Depois eu vou mandar um vídeo para você do Pedro tocando lá, Obrigada, mande sim, pastor. para dar um feedback. E aí, o Eduardo tá tocando violão e ontem ele, dentro das músicas, tem uma música que ele assistiu no vídeo que eu coloquei do Rock Balboa, que é um lutador e tal, e tem aquela música, né, do rock lá. E o Rock Balboa, que é esse lutador,
os meninos estão tocando. E ontem o Eduardo tocou para mim essa música. Olha, papai, consegui, terminei. Só que o Eduardo toca violão e o Pedro toca piano. Os dois estão tocando também violão, né? O Pedro está tocando violão também, mas o Pedro sabe menos, o teclado sabe mais. E ontem o Pedro tocando, eles dois se uniram. Falaram, papai, amanhã eu vou tocar, essa música eu também sei, eu vou tocar junto com o Eduardo. E eles foram lá para a sala, eles gostam de ficar acordados até tarde, então eles inventam alguma coisa para ficar acordado. E chega na hora de dormir, ai papai, tem um negócio, eles inventam. Quando não, eu tenho que ir no banheiro e tal, não sei o quê. Aí fica lá lendo, sentado lá. E eles foram e tocaram os dois juntos essa música. E o Pedro fez uma música que ele fez da cabeça dele. Ele ficou o tempo todo tocando essa música que ele fez da cabeça dele lá, uma música. Sabe, o filho que busca sabedoria, e todos os dias eu estou lendo Provérbios no culto matutino com eles, né? O filho que busca sabedoria se configura, se torna a alegria do pai. Mas o filho que é tolo, a mãe fica muito irritada, a mãe fica muito chateada. Há uma tristeza enorme. Portanto, buscar sabedoria fará com que você seja mais feliz, querida mãe, querido pai. Se você buscar sabedoria para os seus filhos, obviamente a fase que eu estou vivendo, me faz compreender isso. E que bom que eu estou entendendo isso nesta fase tenra. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada. Outro conselho que ele dá aqui: você que conseguir tesouro, dinheiro, recursos financeiros de forma má, errada, iníqua, trapaceira, ah, como fruto de roubo, mas a justiça livra da morte. Então, o cara que consegue um dinheiro, lembra o ditado brasileiro que tem, né? Conseguiu dinheiro fácil, o dinheiro também vai fácil. O dinheiro que vem fácil, o dinheiro vai fácil. Ele conseguiu o dinheiro através do roubo. Olha, por isso que eu falo para você, tome cuidado concernente ao recurso financeiro que você deve a Deus. Seja você fiel ao Senhor, porque se o dinheiro vem fácil, você não consegue manter o dinheiro. O dinheiro também vai fácil. Você pensa que você está economizando porque você está tomando os 10% que pertence ao Senhor, a oferta que pertence ao Senhor, e você está tomando, esse dinheiro que vem fácil, ele também vai fácil. Você vai acabar perdendo boa parte dos seus recursos não dão para nada. É um fato que a gente conversa com algumas pessoas que não são fiéis ao Senhor, e elas dizem, mas pastor, eu não devolvo porque eu não tenho dinheiro, não dá, não sobra, eu estou sempre endividado. Uhum, é por isso porque o dinheiro vem fácil e o dinheiro também vai fácil. Você deve colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E depois, essas coisas que você tanto quer, que são os seus sonhos, elas serão acrescentadas em sua vida. Também Salomão diz: o Senhor não deixa o justo passar fome. Então, se você é uma pessoa de Deus e você se propõe a ser uma pessoa justa, a fome não deverá bater a sua porta. E ainda vem mais. Deus ressacha, ou seja, Deus manda para fora, Deus impede a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa vai ficar pobre. Olha só, mais uma vez o texto falando aqui como um contraste. O cara que é preguiçoso, que trabalha com a mão, porque a mão ociosa não faz nada. Ocioso não é aquilo que não faz nada, é aquilo que está parado. O cara que é preguiçoso, o cara que trabalha com a mão ociosa, ele vai ficar pobre. Mas o que trabalha com diligência enriquece. Então, se você for um irmão, for uma pessoa preguiçosa, uma pessoa fraca, que não quer trabalhar, que não quer fazer as coisas, não dá para mim, agora não pode. Já sei, você vai ser uma pessoa pobre. Lembre-se que pobreza não é só financeira. Pobreza é pobreza em outras áreas. Ele é pobre no intelecto porque ele é preguiçoso para estudar. Ele é pobre ali nas coisas de Deus porque ele não se dedica. Mas por que ninguém me chama? Por que ninguém me escolhe? Porque você também não se dedica. Você também é fraco. Então, o texto bíblico deixa claro: quem trabalha com a mão ociosa, quem faz as coisas ociosamente, preguiçosamente, essa pessoa vai ficar pobre, pobre em diversas áreas que você deveria estar crescendo. Mas quem trabalhar com diligência vai enriquecer, vai ser o cara próspero. Quem ajunta no verão é filho sábio, ou seja, no momento que deve trabalhar, na juventude. Eu lembro que eu lembro que tava eu e a Débora e eu conversei com ela e falei, Débora, nós temos que na nossa juventude, ainda sou jovem ainda, mais ou menos, mais ou menos.
E eu lembro que eu falei para Débora, nós temos que trabalhar, e a Débora trabalhava na escola adventista, depois trabalhava na outra escola adventista, depois a Débora fez o concurso da prefeitura, do estado, depois aí passou, depois a Débora fez o concurso da prefeitura, a Débora passou também. A Débora fez também o concurso da creche da prefeitura também, passou também. E aí ela foi fazendo isso e eu falei, olha, Débora, como é que eu posso dizer ao vivo aqui, sem ferir a ética? Há uma premissa, eu não sei de onde tiraram, que quando a mulher do pastor vai trabalhar na escola adventista, as outras professoras sempre dizem, tá trabalhando aqui porque é mulher de pastor, não sei o quê, não tem a vocação para fazer, só veio para cá porque é mulher de pastor, blá, 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 blá. E aí os professores ficavam falando sempre isso de qualquer mulher de pastor que trabalha, né? Na rede adventista. Que é boa parte, você sabe como é que é, o pastor é itinerante. Então, se o pastor sai, a igreja acaba tentando organizar para que a esposa também esteja junto com o pastor, para que não estejam em lugares distantes. E aí eu falei para Débora tá chateada com isso já, esse blá 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 e tudo mais, tinha outra pessoa lá. Porque para a escola adventista, às vezes é mais barato ter uma mulher de pastor, porque para a escola adventista não paga uma série de coisas quando é a mulher do pastor, porque quando é professor normal, a escola acaba pagando uma série de outras coisas, mas quando já é mulher de pastor, só paga o salário porque já recebe ali junto com o pastor. Moral da história, eu falei para Débora, qual é a diferença do escravo para o livre? Aí a gente ficou pensando, ó, o escravo, a diferença é que ele pode ah, ter escolhas. Ou melhor dizendo, o livre pode ter escolhas e o escravo não. O cara que só tem um emprego, ou o cara que só tem uma fonte de renda, ele é um escravo daquela fonte de renda. Por quê? Porque se ele deixar de ter aquela fonte de renda, acabou para ele. Mas o livre tem que ter outras fontes de rendas como uma forma de escolha. Por isso que eu proponho a você que você tenha ao menos 7 fontes de rendas, para que esses pingadinhos estejam acontecendo na sua vida. E aí eu falando para ela, mas esse negócio da fonte de renda já é um outro sermão. Aí eu falando para ela, e aí eu falei, nós vamos fazer concurso, não só para provar para você que eu conheço a mulher que eu tenho, você é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço, nós vamos fazer, você vai estudar e nós vamos fazer. E a Débora todos os dias ia para um concurso para poder estudar o concurso, e depois, quando chegou o dia de fazer o concurso, Débora foi lá, fez e passou. E aí, então, agora a Débora tinha 2 empregos. Depois a Débora passou no terceiro concurso, e aí ela foi saindo dos outros e ficando só em um, que é o da prefeitura, onde ela trabalha hoje. Por quê? Porque ela tinha o poder de escolha. Então, o autor deixa claro que quem ajunta na juventude, no verão e quando pode, quando tiver o tempo do inverno, quando as coisas estiverem ruins, quando você já não tiver mais saúde, aquilo que você poupou no verão, aquilo que você se organizou na juventude, aquilo que você fez quando te era em momento hábil, você vai ter a colheita. E o filho vai ser um filho sábio e não vai ser um filho envergonhado. Bem, a primeira diferença que Salomão declara aqui, ele apresenta a riqueza e a pobreza. E vocês percebem que o autor declara que os valores do mundo muitas vezes são valores investidos aqui. Uma pessoa rica pode sentir que ainda falta alguma coisa e uma pessoa pobre pode estar satisfeita com tudo que tem. É um fato que esse contraste aqui, ele se mostra. E por isso a importância de você compreender que não é necessariamente o poder da riqueza ou as coisas que você pode adquirir, porque eu conheço lar de muitas pessoas que são bem financeiramente, mas estão com o lar destruído. E eu conheço pessoas que o lar não é tão rico no sentido financeiramente, o irmão não tem tantas posses, mas o lar dele é muito próspero. Por isso esse contraste tem que ser avaliado à luz de Provérbios aqui. O sentido da prosperidade nem sempre é o que os outros imaginam, de acordo com Provérbios. Ser próspero é estar em paz, é estar bem, de acordo com ele. Não adianta ter tanto e ficar incomodando, sendo incomodado, porque ele não pode desfrutar disso. Eu conheço pessoas que têm muito, mas não podem desfrutar porque a saúde já foi embora, porque já não tem força suficiente. A diferença é que a pessoa sábia, ela prospera, ela cresce. Lembre-se que a palavra prosperidade não é porque hoje em dia no país, né,
devido à teologia da prosperidade, toda vez que se fala de prosperidade, traz uma ideia de riqueza, de dinheiro. Mas prosperidade na Bíblia não é dinheiro. Prosperidade na Bíblia é crescimento. Então, troca a palavra prosperidade para crescer. Sabe, quando a árvore ela começa a crescer, ela está ficando próspera, ela está crescendo, ela está dando ali frutos, ela está aumentando suas folhas, suas raízes. Quando o animalzinho começa a crescer, ele está prosperando, ele está crescendo. Então, prosperidade não é necessariamente você ser rico, mas prosperidade é você crescer. Então, se você parou de crescer, parou de se desenvolver, parou de ser bênção na vida de outros, parou de cumprir o que o reino solicita, então você é uma ovelha que não está sendo próspera. Sua lã não está sendo próspera. A diferença é que a pessoa sábia, ela prospera. E a quem não busca a sabedoria está sempre insatisfeito. A pessoa que não busca a sabedoria, sempre ela está insatisfeita. As coisas não estão boas para elas. Por isso, a sabedoria, ela traz para você prosperidade. E você tem que parar um momento para você avaliar como está o seu nível de prosperidade. Lembrando que prosperidade não é acerca da teologia da prosperidade, mas prosperidade é acerca do que Salomão declara: crescimento, desenvolvimento, ser melhor a cada dia e abençoar a cada dia. Bem, há um segundo momento, ainda no capítulo 10, que Salomão declara, aqui do capítulo 10, versículo de 6 ao 4, a cabeça, o contraste entre bênção e maldição. Sobre a cabeça dos justos, a bênção, ou seja, Deus sempre vai te abençoar, mas na sua boca, na boca dos ímpios, mora a violência. Naqueles que não estão com Deus, é sempre com xingamento, é sempre com violência, é sempre falando mal. A memória do justo é abençoada. Puxa, rapaz, meu avô, ele trabalhava, ele fazia isso. Puxa, minha avó, minha mãe cuidava tanto bem de mim, ela fez de tudo. A memória do justo é sempre abençoada. Toda vez que você lembra de uma pessoa justa, você sempre lembra de forma saudosa e de forma a bondosa que ela viveu nessa terra. Mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Os ímpios, as pessoas não lembram. Ai, que bom que já foi. Ai, meu Deus do céu, sabe? O ímpio, oh, meu Deus, quando é que ele vai sair? Quando é que vai dar? Sempre lembra dele com um sentimento, uma lembrança ruim. Ou quando não, não lembra. O ímpio, ele será como a folha, do outono, logo se vai. O justo permanece. A gente lembra do justo. Pode ver que muitos reis passaram pela terra, mas só se lembram dos reis bons, dos que foram justos. O próprio texto bíblico mostra os reis que foram ruins, mas esses reis que foram ruins, o nome deles nem estão ali. Por exemplo, eu me lembro de um dos filhos, esqueci o nome do cara, mas Jabes é um dos filhos que foram lembrados na Bíblia como um filho muito bom, como uma pessoa muito bom. E Jabes era um cara doente, cheio de doença, mas ele foi lembrado por ser uma pessoa justa. Até hoje está escrito o nome do cara na Bíblia. Ou seja, o ímpio perece e o justo permanece. Se você deseja que o seu legado cresça e melhore, lembre-se de não deixar herança para os seus filhos, mas deixar legado. Essa é a grande diferença, porque a sua herança vai acabar. Você deixou uma casa, vão vender a casa e vai se acabar. Você deixou, sei lá, recursos financeiros e esses vão se acabar. Mas se você deixou legado para eles, então isso nunca vai se acabar. Sempre vão lembrar, sempre vão fazer referência ao que sua mãe, ao que seu pai fazia. Por isso a importância de que o justo, a memória do justo, ela é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita o mandamento, mas o que fala tolices acaba na ruína. Quem tem coração sábio vai aceitar o quê? Os mandos do Senhor. Quem tem um coração sábio vai entender o que Deus quer, vai saber clarificar, vai saber entender as coisas. Mas o que fica falando tolices, ele acaba na ruína. Toma cuidado, irmão, com o que você fica falando. Tem pessoas que falam, eu falo é mesmo, pastor, eu não tô nem aí, eu falo é mesmo. É um tolo. Vai acabar em ruína, vai destruir amizades, vai ter problemas ali com brigas.
porque ele fala mesmo. E ele ainda fala tolices. Tem coisas que você não deve falar. Tem coisas que você deve calar. Tem coisas que você deve guardar para si. Se não te perguntaram, não fale. Guarde para si. Então, o autor declara conselhos de maldição e de bênção. O que fala demais, e existem muitas pessoas que falam muito, serão malditos nessa terra. O que sabe guardar e fala, sabe, você deve conhecer, eu conheço algumas pessoas que elas falam pouco, em especial na minha comissão. Tem gente que fala pouco, mas quando ele fala, todo mundo fica calado para ouvir o que o fulaninho de tal tem para falar. O contrário também é verdadeiro. Aquele que fala, fala, fala demais. Isso, irmão, só fala. É o tempo todo reclamando, é o tempo todo falando. Talvez você conheça também pessoas assim. Talvez você seja uma pessoa assim. É preciso que você saiba guardar. Imagine a sua boca, irmão. E da boca fluem muitas coisas, tanto da sua boca, porque mina do coração coisas que são boas e coisas ruins. Imagine o seu dente, a sua arcada dentária, como se fosse uma prisão, como se tivesse ali aprisionando essa ferramenta que tem poder de matar e de elevar. Um elogio sincero tem poder de levantar uma pessoa. Um conselho bom tem o poder de abençoar o futuro dela. Mas a palavra de maldição tem poder também de destruir. Por isso, a sua boca tem que ser muito bem controlada. Aí Deus colocou o quê? Agrilhões aqui, Deus colocou prisão, seus dentes, ó. Deus quer, fecha esse negócio aqui, para esse desgraçado não falar besteira. Porque ele fala muita besteira. Morde isso daí. Talvez se os dentes tivessem a concepção do que é certo e errado, eles às vezes mordessem sua língua. Sabe quando a esposa dá um pisão no seu pé para você, calma, não sei o quê, não fala isso, tal e tal. Imagine o dente como se fosse uma espécie de esposa. Para, morde essa língua. Pô, agora não. Fica quieto. A pessoa está falando isso, está falando aquilo outro, e você vai falar, sabe, tem gente sem noção. E esse negócio de ser sem noção, eu já expliquei para você nos provérbios anteriores, é a falta de sensor. Tem gente que é sem sensor, sem noção. Por quê? Porque não tem um sensor suficiente para entender. Olha, isso aqui não é bacana, esse tipo de coisa eu não devo estar abordando. Olha, tem coisas aqui que a gente não fica falando muito, tem coisas que são sensíveis. Os sensores. Mas o irmão que não tem sensor, ele vai andando com o carrinho velho dele lá, não sabe nem se o ponteiro está funcionando, porque o sensor, que é o ponteiro para saber se tem gasolina ou não, não funciona. O irmão não tem sensor. Ele age de qualquer jeito, ele anda de qualquer jeito, ele compra o que, que vem na cabeça dele. Eu gosto, eu compro. Mas ele não tem sensor, está acabando com as finanças e ele não consegue ter mais recursos. Então, perceba o que Salomão declara. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Olha aqui. Se você, querido irmão, deseja andar seguro, ande com integridade. Tome cuidado, querido irmão, como você anda andando na sua vida. Sua vida tem sido íntegra? Você tem sido correto nas suas atitudes? Você tem sido correto na honestidade? Você tem sido correto nas coisas que você faz? O que perverte os seus caminhos será descoberto. Então, o que é contrário a andar em retidão vai ser descoberto. É um fato de que quem pisa os olhos traz desgosto. O que fala tolice acaba em ruína. Ó, quem pisca os olhos traz desgosto. Ou seja, sabe aquelas pessoas que são piscar o olho é quando você fala, por exemplo, a fulano de tal gente boa. Aí você pisca o olho pro cara. Não é nada, ele não é gente boa assim não. Quem pisca o olho, quem não coloca corretamente a balança, quem é traidor, quem é traíra, quem pisca o olho vai trazer desgosto para quem? Para si. Se você não quiser trazer desgosto para você, saiba que o que você fala mal de uma pessoa, 5 pessoas depois vão saber disso. E vai chegar até a pessoa que você falou mal. Cuidado, tem coisas que você não deveria falar. Por isso que o versículo anterior te alerta muito nisso. O que fala tolices vai acabar o que? Em ruína. Fala demais, fala muita tolice. E talvez eu esteja batendo nessa tecla com algum irmão aqui do Gol Six, que às vezes fala muito, muita tolice.
e acaba tendo inimizade com o filho, inimizade com a nora, inimizade com o irmão da igreja, inimizade com os parentes. Por quê? Porque fala tolice. Vai na casa do filho, fica reclamando disso, daquilo outro, que a mulher dele não faz isso, que a mulher dele não faz aquilo outro, que a comida dela é melhor, que não sei o quê. Você, meu irmão, fala muita tolice e acaba tendo inimizade com seus parentes, inimizade com o genro, inimizade com a nora. Por quê? Porque não seguiu o que Provérbios declara. E quem faz coisas erradas, traidoras, quem é traíra, vai ter desgosto para si. Você pensa que traindo uma pessoa você está indo num lugar bom? Não. Você vai trazer desgosto para si e você vai acabar entrando em ruína. A boca do justo é manancial de vida. Então, da sua boca precisa sair correntes, águas de vida. Mas a boca dos ímpios mora a violência. É sempre falando mal, é sempre xingando, é sempre fazendo coisas. Eu me lembro que tinha algumas coisas que eu tinha que falar sobre determinada pessoa. E eu me lembro que eu fui e conversei com meu chefe e eu não abri a boca para falar mal dessa pessoa. Se ele me perguntar, eu vou falar. Na minha cabeça, pergunta, 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 pergunta. Eu tava doido para falar realmente quem o cara era. Mas não aconteceu. E quase 3 horas. E conversando e tal, né? E não abri a boca para falar mal da pessoa, do que realmente tinha acontecido. Sabe, irmãos, é... por que isso? Porque Provérbios disse que eu não deveria fazê-lo. E eu ferrei. Era mais fácil, e quem me conhece sabe, eu falo mesmo, tô nem aí, acabo falando. E eu sou um que fala mesmo. E Provérbios fala assim, fecha a boca, desgraçado. Eu, às vezes, não me importo muito com as consequências. Se é certo, eu vou lá e falo, é assim, assim, assim. Ai, mas você fala na cara. Eu falo, eu tinha que falar, acabei, não sei muito melar com óleo, não. Eu vou lá e falo, tem que ser resolvido, ser feito. Sabe, irmãos, o segundo contraste que é apresentado no texto aqui, ele apresenta a bênção e a maldição como um contraste. Ser abençoado por Deus é a maior necessidade que temos e por isso esse tema é apresentado constantemente na Bíblia. Por quê? Porque espera que sejamos abençoados. E todos querem ser abençoados. Porém, o pecado, ele conduz à maldição, que são consequências dos nossos próprios erros. Lembra que falei a vocês que boa parte dos problemas que nós temos são consequências exclusivas de nossas péssimas escolhas? A sabedoria, ela nos leva a uma vida abençoada para o Senhor. E por isso eu sempre estou batendo na tecla da sabedoria, porque vocês vêm aqui no Gol Six e vocês querem bênção de Deus, vocês oram pedindo que o Senhor abençoe os filhos, os familiares. A Shirley vai orar daqui a pouco, a Ana Rodrigues orou, todos nós que estamos aqui, a gente fica passando e pedindo aqui, Senhor, bênção, afastar o mal. O pecado, ele conduz a muitas maldições como uma espécie de consequência de nossos erros. Para que você não tenha esse pecado bater na sua porta, essas consequências de uma má conduta vai destruir você. Então, Salomão te ensina a ter uma boa conduta aqui. Lembre-se que uma pessoa abençoada sempre está abençoando alguém. Se da sua boca está saindo coisas ruins, maledicência, é porque talvez o seu coração também esteja sujo. Lembre-se que o texto bíblico diz assim, olha, que você deve guardar seu coração para não entrar nada nele lá. E você deve lavar seu coração para que ele fique sempre limpinho. Lembre-se disso. Por isso, o Provérbios capítulo 9, versículo 10 que nós lemos, aqui, uma pessoa abençoada, ela sempre abençoa. Ela sempre declara bênçãos, mas o que vive amaldiçoando, consequentemente, será alguém também amaldiçoado. Se de sua boca você anda fazendo maldições, falando maldições, então também você será uma pessoa amaldiçoada, porque isso vai reverberar em sua própria vida. A diferença é que a pessoa sábia, ela sempre abençoa o seu próximo. A pessoa sábia, ela odeia o sofrimento. Por sua própria a falta de amor, ela mesma sofre. E ela deveria, como pessoa sábia, abandonar o sofrimento.
A sabedoria nos faz ser abençoados. Se você deseja ser abençoado, o caminho é a sabedoria. Também declaro a vocês, nesses poucos minutos que me restam aqui, ainda falta muita coisa. Há um contraste aqui do amor e ódio. E aí, você sabe como é que é, né? A mesma mão que bate parece que é a mesma mão que faz carinho. O amor e ódio, eles andam juntos ali. Olha o que o texto bíblico diz. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Ninguém tem armas contra o amor. Se você quiser vencer e as pessoas estão todas cheias de escudo, as pessoas estão todas cheias de coisa, ninguém tem arma contra o amor. Que lembrem de você como uma pessoa que amou, que você haja como alguém que tem o amor em si. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. No lábios do sábio tem que ter o quê? Sabedoria. Mas aquele que é constantemente repreendido, ou aquele que é repreendido, é porque não é sábio. E o juízo virá a essa pessoa que está sendo repreendida. O juízo é uma repreensão. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Ó, quem é sábio vai fazer o quê? Acumular conhecimento. Tem que estudar, tem que propor as coisas para você crescer, tem que se desenvolver. Mas a fala dos que são insensatos, não vou não, que nada, eu já passei dessa idade, pastor, já não é mais para mim, não. A ruína é iminente para esses que pensam assim. Por isso, os bens do rico são a sua fortaleza. Olha, esse negócio de o sábio, o sábio, a linguagem dele muda, né? Os lábios dele muda e a vara está nas costas de quem não tem juízo. Eu estava ontem assistindo aqui um documentário e o autor declara que havia um poder no ambiente, né? A autora declara lá do vídeo, e ela fez um livro sobre isso, ela estava comentando no TED sobre esse livro, e ela estava dizendo que é o seguinte, que quando você está se achando ruim, quando você fala coisas ruins, quando você vive nesses ambientes ruins, todo o seu corpo acaba, as suas células acabam também sendo ruins. E elas começam a gerar câncer, começam a gerar doença, começam a gerar um monte de problema. E o próprio Salomão também declara sobre isso. Aí eles fizeram um experimento de pegar uma criança, e tem até alguns cortes desse experimento na internet. Você pode procurar uma criança com o pedagogo e a mãe, a criança foi colocada assim, e o camarada falou a moça, a médica falou com tranquilidade, com amor, com carinho, com a criança, olha, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois entra uma pessoa falando brava com ela. Uma outra pessoa entrou e começou a xingar, a brigar e falar alto com a, a médica. E a criança ficou assim, não era com ela, a briga, mas era com outra pessoa, mas a criança ficou muito assustada assim. E aí então, quando essa pessoa que falava muito alto foi embora, a médica voltou a falar novamente com essa criança, a criança estava toda bloqueada. Olha, não sei o quê, a criança não queria nem estudar direito, estava meio preocupada com um monte de coisa. A linguagem, o ambiente, segundo essa autora, vai modificar todas as coisas. Se você estiver muito preocupado com um monte de coisa aqui, a mensagem de Deus vai falar a você, mas você não vai absorver essa mensagem. Você precisa andar em retidão, andar em justiça, para que a sua mente comece a se acalmar, para que você viva melhor. Por isso, os bens do rico são sua fortaleza. O que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. Olha só, os bens do rico são sua fortaleza. O que são os bens? Os bens são a fortaleza. Lembra que no xadrez tem a torre? A torre é o alto. O que é a torre do xadrez? Lembra que ali o jogo é o jogo de um rei contra o outro. Então, a torre são os bens. Então, o rei, ele está alicerçado em cima de bens, certo? Ah, você tem um cavalo, que são os guerreiros ali, você tem os peões, que são os que trabalham para você tem um bispo, que é a áurea espiritual sobre sua vida. Todo o jogo do xadrez é estabelecido sobre
a horda de um rei, o rei que cuida da sua rainha. Toma cuidado, não toca no rei, não mexe com a mulher do cara. E se mexer com a mulher do cara, o cara vai sair dali e vai pra briga. Pode ver que se tocar na rainha, o rei se movimenta. Então, são essas coisas que você precisa entender. Os ricos, os bens dos ricos são sua fortaleza. Olha só, se você tem recurso financeiro, sua mulher ficou doente, se seu filho ficou doente, você vai auferir um pouco desse recurso financeiro, vai vender o carro, vai vender uma casa, sei lá, o que quer que seja, para você salvar sua família. Por quê? Porque são a sua fortaleza. Você está alicerçado com esses recursos. E o autor declara: o que leva os pobres à sua ruína é a sua pobreza. Ou seja, o que vai levar você à ruína é porque você também é pobre e busca a pobreza, porque a sua mão é uma mão preguiçosa. É o que está dizendo no versículo anterior. Você é insensato, você fica destruindo as coisas. Sabe que a mulher sábia edifica sua casa, mas a mulher ruim, ela destrói o seu lar. E destrói como? O próprio autor de Provérbios diz: com sua boca ela destrói a casa. É por isso que você tem que entender que antes, eu já disse para você, antes de você, do pedreiro, construir a casa, essa casa é construída onde? Na cabeça dele primeiro. Antes de você, querido irmão, querer ser bênção, você já precisa querer e ser bênção na sua própria cabeça. Você já precisa entender o que o provérbio está dizendo, para que então suas atitudes, suas ações sejam ações de bênção. A obra do justo conduz à vida. Ó, a obra do justo vai conduzir o que você? A vida. Quer vida? Quer ter qualidade? A gente sempre diz hoje em dia, né? Qualidade de vida? Então seja justo. E o rendimento do ímpio leva ao pecado. Ou seja, aquilo que o ímpio faz tem um rendimento. Vai levar esse ímpio ao quê? Ao pecado, à destruição. E o salário do pecado é a morte. Consequentemente, ele vai ter uma vida de morte. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Ó, o caminho para a vida, já que você quer vida, você quer abundância, você quer qualidade de vida. Ai, pastor, eu tô velho, trabalho, 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 não tenho tempo, não paro. Você não quer qualidade de vida? Você não quer ter qualidade, restauração, você não quer ter paz, você não quer sentar, porque às vezes o cara fica velho, que já era o momento para ele poder estar relaxando, já era o momento que ele está curtindo a aposentadoria dele. Não, ele ainda está trabalhando, não, ele ainda está pagando conta, não, ele está fazendo um monte de coisa, agora ele está consertando aquilo que ele não cuidou no passado. É minha coluna, é meu dente, eu não sei o que, ele está consertando um monte de coisa. Perceba, o caminho para a vida é de quem guarda o quê? O ensino. O ensino é o quê? O estudo. Quem guardou o estudo vai ter caminho para a vida. Quem foi insensato não entendeu o que Salomão está falando para os filhos dele. Quem não tem essa aptidão, essa clareza de guardar o ensino, esse irmão vai ter um problemão. Esse irmão vai pagar muito mais caro. Mas o que abandona a repreensão anda errante. Eu estou falando e estou repreendendo vocês à luz de Provérbios. Mas você pode dizer: eu sou velho, pastor, rejeitando a repreensão. Vou ler, não. Não vou me aperfeiçoar porque eu já não tenho mais idade para isso. Talvez você diga isso daí para você mesmo. Não seja insensato. Não diga isso para você. Não rejeite a sabedoria, porque vai vir a mulher insensata botar na sua cabeça: não, você tá ruim, você tá velho. Não, não. Você tem que fazer enquanto você tiver vida, busca sabedoria. Por quê? Porque você vai lucrar dividendos com ela. O ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. Ele abandonou a repreensão. O pastor está falando e ele está aí, ele abandonou a repreensão. Vai andar o quê? Errante. O que é andar errante? Poxa, eu estava conversando com um colega e estava me falando sobre finanças e tal, para guardar dinheiro. Eu falei: olha, lembre-se que o maior ativo que você tem é você mesmo. Então, já que que o senhor tem pouco dinheiro, então eu proponho que você invista em você mesmo, porque você é o seu maior ativo. O que que dá mais dinheiro para você? Eu perguntei para ele. Falou: é o meu trabalho, né? Então você é o maior ativo. Você é o que dá mais lucro para você. Já que você não tem dinheiro, então invista em você, que é o que dá mais lucro, para que você comece a dar outros dividendos. Não sei se você ficou claro, mas eu falei isso daí para ele. E aí, na nossa conversa, né, a gente sabia do que eu estava falando, a gente tinha um contexto específico, e falei: ó, você, se eu estou falando com alguém aqui do Goal Six, que é uma pessoa que não tem muito dinheiro, você é o maior ativo. Então, invista em você. Provérbios é o seu primeiro investimento. Lembre-se que
O começo de ser sábio é respeitar Deus. Você lembra disso? Então você é o seu maior investimento. Invista em você. Quando eu falo investir em você, eu não estou dizendo só de você comprar roupas caras, você cuidar da sua saúde. Isso também. Mas é você cuidar também da sua cabeça. Sabe? Você, quando cuida de uma roupa melhor, quando você se veste melhor, quando você tem uma fala melhor, quando você estuda mais, quando você se aplica às coisas, quando você cuida da sua saúde, quando você cuida. Tem pessoas que a gente olha assim, meu Deus, a pessoa envelheceu muitos anos. Por quê? Porque ela não está cuidando de si. Você é o seu maior investimento. Então você tem que investir em você primeiro, já que você não tem dinheiro. Aí agora o cara tem dinheiro, então pega esse dinheiro agora e invista para que esse dinheiro comece a pagar dividendos para você e esses dividendos comecem a pagar o sonho que você quer. Quero comer num restaurante caro, quero fazer determinadas coisas, quero ter determinado passeio, quero viajar para não sei para onde. Quem tem que pagar isso? O seu dividendo. Ele é que tem que pagar seu sonho, não é você tirar das maçãs que você recebeu do seu salário, da sua comida, e você vai pegar essas maçãs e vou comprar a roupa cara que eu quero. Vou comprar aqui as coisas que eu tanto gosto, que eu tanto quero. E aí muitos vão para a América e não conseguem dinheiro algum, vão com aquele sonho, né? De vou para a América para comprar um patrimônio no Brasil e tal. O cara passa um ano, 2 anos, 10 anos, tá lascado lá na América. Por quê? Porque ele não entendeu isso. Ele foi para lá, teve muitos recursos e foi abundante os recursos, porque o dinheiro passou pela mão dele e o dinheiro em dólar vale muito mais aqui no Brasil, mas o cara sempre estava comendo. Tem que pagar aluguel, tem que comprar um tênis caro que eu nunca tive. Esse carro também, rapaz, é meu sonho, eu vou comprar esse carro. É não sei o quê. E ele vai comendo, 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 comendo. Chega um momento, o cara passou um ano e não conseguiu apurar nada. O carro quebrou, agora ele tem que comprar o motor do carro, tem que ajeitar não sei o quê. Tudo que ele guardou, ele teve que sacar para isso daí. E ele vai vivendo mais um ano. Não, esse ano vai ser diferente, não sei o quê, não sei o quê. Você está buscando a insensatez. Bem, o que cobre o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. E o começo é da sabedoria é o quê? Ser fiel ao Senhor, seguir o que ele manda. Mas o que abandona a repreensão, e eu estou falando aqui, mas o irmão pode pensar, não, não é comigo e tal, vai andar errante e não vai ter fluxo claro. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos. E o que difama é tolo. O que encobre o ódio, olha só, eu não suporto esse cara. Ele está encobrindo o ódio. Feliz sábado, irmão. Desgraçado. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos. Ele está encobrindo o ódio, a boca dele é um lábio mentiroso. E o que difama é tolo. Da sua boca tem que sair bênção, mas o cara vive difamando, é tolo. E o cara ganha mais ponto comigo quando o cara não fala mal do outro. Ganhou ponto comigo. Mesmo que eu sei que é desgraça do outro, o outro é desgraçado. Mas ganhou ponto comigo. Por quê? Porque o cara, ele não buscou isso daqui. Ele está indo por outro caminho. O terceiro contraste, eu finalizo aqui, ainda tem outros itens. Esse capítulo fala muito bem, enfatiza no texto sobre esse amor e ódio. E eu falei a você, nesse terceiro contraste aqui. Ele chega ao âmago das emoções humanas, o amor e o ódio. Por isso que Salomão fala sobre isso. Não existe meio termo para Salomão aqui. Sim, sim, não, não, como diz a Bíblia. Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. O ódio se disfarça de muitas vezes, aqui, segundo o autor, de desprezo, de indiferença. O ódio também é isso. Eu desprezo a pessoa, sou indiferente com a pessoa. Lembre-se que o texto diz que o que encobre o ódio tem lábios mentirosos. O amor verdadeiro já é o contrário. É sincero, é fiel. Por isso, muitas vezes se torna exigente o amor verdadeiro, chegando até a corrigir o erro. Se você ama verdadeiramente, então você tem que ser exigente. Você acaba sendo essa pessoa exigente. E você tem que corrigir o erro. Como um pai, por exemplo, que corrige o filho, é porque o ama e tem que ser exigente. Débora fala para mim, quando o Anderson chega, tem que chegar, vou ligar para falar pro seu pai. Isso é toda família é assim. Vou falar pro seu pai, viu, meninos? Porque sabe que eu quero o negócio certo e eu vou em cima. Já com a Débora já é mais amor, já é mais amorosa. Os meninos já vão por outro caminho já. Não, mamãe, não sei o quê. Sempre assim, com mãe é sempre assim. E eu tenho que falar, não, 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 não.
vai te arrumar, vai para lá. Não, não, não. Agora é para você fazer isso. Você sabe. Vá lá e faça assim, assim, assado. Eu não grito, eu não dou chilique, mas eu deixo muito claro aquilo que tem que ser feito. E aí os meninos já pontuam. Por quê? Porque tem que haver, já que há amor, eu preciso corrigir. Eu tenho que corrigir para que eu viva bem com eles e eles comigo. A diferença é que a pessoa que ama busca a sabedoria e quem odeia é infeliz. Você ama, então você está buscando a sabedoria. Você odeia, você vai ser uma pessoa infeliz. Sabe aquela conversa que sempre diz, né? Quando você aponta um dedo para o outro, tem três, quatro dedos apontando para você. Lembra? Quando você é uma pessoa que odeia, isso vai voltar para você de alguma forma, porque você está vivendo nesse ambiente de sujeira, de lixo, de reclamação. Quando você é alguém que ama, você começa a viver em outro ambiente. Por isso que eu te falei, não dá para mudar determinadas pessoas. Não dá para mudar a floresta, não dá para mudar a árvore. É mais fácil você se mudar e mudar o sentimento que você tem. Dá perdão a quem te ofendeu. Jesus mesmo disse. Não necessariamente para a pessoa, mas para você não carregá-lo mais. Eu falei pra vocês, que eu fui conversar com um camarada, o camarada falou pra mim, o cara só desgraçou o irmão dele. Aí eu, puxa, ele tava falando um monte de coisa e ele trouxe o irmão dele para essa conversa. Aí eu falei assim, você é um escravo. Ele, meu Deus, você é um escravo do seu irmão, que você tanto odeia ele. Mas como? Ele desgraçado. É, porque a gente tá conversando um negócio bacana, estamos rindo aqui, e você trouxe seu irmão para essa conversa. Você é um escravo. Dê perdão para ele. Não para ele em si, mas para você se desligar dele. Porque enquanto você está amargurado, você está pendurado com esse cara, com você que te machucou tanto, que te fez tanto. Dê perdão, pelo menos para você viver, para você não ser mais um desgraçado de uma pessoa que está presa a ele. Dê perdão para que então você viva. Bem, a sabedoria nos ensina a amar. E se você ama, se você anda em amor, lembre-se que Deus é amor, então você vai andar com Deus. Você tem que lembrar que Deus é luz, então você vai andar na luz. A sabedoria nos ensina a fazer o quê? A amar. E quem odeia vai andar na infelicidade, de acordo com Salomão. Eu tenho muito a vos falar, você ficar calado. Isso é muito importante. Essa parte que eu escrevi aqui ela é muito boa. E também sobre o contraste da injustiça. Mas eu faço votos que você pare um momento e que você leia todo o capítulo 10 de Provérbios e você vai ter esse entendimento claro. Bem, nós teremos agora a irmã Shirley que estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, também eu quero que você se una, mas eu quero também orar por você antes da irmã Shirley. Por isso, feche seus olhos. Você que está dirigindo, não feche o olho, viu? Mas fique em espírito de oração. Vamos orar ao Senhor.